Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal para falar de assuntos ligados à fé, religiosidade, religiões, história das religiões, sociologia das religiões, mas sem qualquer caráter apologético de defender alguma religião, defender alguma fé, mas se dispor, dar dicas de leitura sobre essas religiões, né? Então, falando sobre várias religiões aqui e dicas de leitura, sempre tendo base algumas obras, né? Seja que o carro-chefe aqui do canal, que são, por exemplo, Uma História de Deus, da Karen Armstrong, né? Depois terei mais dicas de livros da Karen Armstrong, né? Esse livro é muito importante porque ele vai contar aqui os 4.000 anos da história dos monoteísmos, né? Então, judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Os principais monoteísmos. Tem outros monoteísmos, né? Tem outras religiões monoteístas, por exemplo, o sikhismo é o monoteísmo e a fé Bahá'í também é um monoteísmo, fora outros, né? Que a gente não tão conhecido, mas os principais é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Então, quando eu falar, né, de assuntos de monoteísmo, eu vou estar usando muito base aqui a Karen Armstrong. Quando eu falar, né, de religiões no geral, por exemplo, religiões lá orientais, né, o hinduísmo, o brahmanismo, o budismo, quando eu falar, por exemplo, confucionismo, taoísmo, né, shintoísmo, né, as religiões xamânicas, etc., mitologia, falar, por exemplo, do Zaratustra, então eu estou usando como base aqui, o Livro de Ouro das Religiões, organização John Walker, né? Então vai falar muitas religiões aqui, assim, não tem um caráter teológico, não vai entrar em algumas questões teológicas que a Karen Armstrong entra. A Armstrong fala tanto da história quanto da questão teológica, né? Então tem uns resumos teológicos, algumas bases teológicas, né? Não é um livro de teologia, mas vai falar. Esses livros aqui abordam teologia muito en passant, porque a preocupação deles é mais a evolução histórica das religiões, né? Por exemplo, você sabe que o budismo surgiu de quê? Do brahmanismo. Você vai saber, por exemplo, que o cristianismo surgiu do quê? Do judaísmo, né? E que o islamismo tem base judaica e cristã. Então ele vai explicar isso aqui, certo? Hoje nós vamos falar mais de duas dicas, que é, por exemplo, isso aqui, ó, Uma Breve História do Cristianismo, Geoffrey Blaney, né? Blaney, ele vai falar, então, aqui bem resumido, uma breve história do cristianismo, então é um panorama, né? Então, ou seja, vai resumir aqui esses 2.000 anos aí de cristianismo, em duas partes, e aí hoje eu vou dar uma introdução, né? Que é bem a parte básica, que é a parte de Nicéia. Nicéia, né? Foi um concílio onde foi decidido muita coisa, né? Depois os concílios foram definir, por exemplo, o cânone bíblico. Nós vamos falar da Bíblia aqui hoje, o cânone bíblico, etc. Mas essa obra aqui são duas partes e ele vai abordar tudo, então, né? Vai abordar a primeira fase do cristianismo, que chama de cristianismo primitivo, né? Antes dessa oficialização romana. Depois vai ter a cisão com o Ocidente e o Oriente, né? A ortodoxa, lá no século XI, depois vai ter a Reforma, né, no século XVI, e aí vai ter, né, essas grandes, né, diferenças aí no cristianismo, as várias ondas do cristianismo, até o reavivamento no século XIX, aí surgiram novas religiões, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, basicamente ele vai contar aqui que dentro do judaísmo surgiu então uma seita dos nazarenos, né, que é os seguidores de Jesus Cristo. Então ele vai aceitar a historicidade de Jesus Cristo, não vai levar a sério essas hipóteses flavianas que tem na internet de que Jesus é invenção, Jesus tudo invenção. Agora ele vai explicar que existem níveis, né? Ele vai ser igual ao Reza Aslan, né? Lá no Zelote. Há níveis de narração, de fabulação, podemos dizer assim, em cima da figura de Jesus. Então, é inegável que Jesus existiu, que foi um pregador, que foi um profeta, etc. É inegável. Agora, em que níveis a figura de Jesus é coberta por questões teológicas, né? Aí que ele vai explicar. Então, se você for analisar o cristianismo primitivo, né? Antes, é o nome que se dá ali ao período até o século IV, né? Que você tem então a fase em que tem Jesus, obviamente, a figura de Jesus, os apóstolos, aí tem a fase ali que vai ter Tiago e Pedro e Tiago, né? E aí vai surgir o apóstolo Paulo, que vai levar o cristianismo para os gentios, Goim, né? Goim são as nações, os povos, e aí será o paulinismo, né, para dizer assim, porque aí será uma outra língua. Inclusive o Paulo tem algumas ideias diferentes do Pedro e Tiago, né? A questão da circuncisão, a questão da alimentação, a questão do sábado, né? E aí você tem os ebionitas, que são essa linha mais primeira, né, das arenas ali, que eles inclusive rejeitam Paulo, né? E eles são assim mais voltados para a vida comunitária, né? Então tipo os essênios, né? Lembrar que os cristãos no início basta ler o Atos dos Apóstolos, né?
vai falar o quê? Vai falar da comunidade dos cristãos. Então não tinha rico e pobre, eles tinham tudo em comum. É comunismo? Não sei. Não sei se nem existia essa ideia de comunismo na época, né? Mas era tudo em comum, né? Eles dividiam tudo entre eles ali, não tinha rico e pobre, tinha uma assistência mútua, uma caridade própria ali. E eles eram organizados porque estavam perseguidos. Eles eram perseguidos de um lado pelos judeus e outro pelos romanos, né? E aí começaram a expandir ali para a Anatólia, pela Grécia, e aí aquelas comunidades para as quais tem aquelas cartas lá do Apocalipse, né? As várias igrejas ali, Éfeso, Laodiceia e tal, Filadélfia, né? Então essa é a expansão, né? E graças às pregações do apóstolo Paulo, que não viveu junto com Jesus, não foi lá um dos 12 apóstolos, né? Mas ele recebeu uma visão, né? Uma visão de Jesus, assim como Estevão, né? Estevão, que a morte de Estevão aconteceu ali possivelmente uns 3 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então Estevão, um dos primeiros mártires, né? E lá naquela turba que estava apedrejando Estevão estava o Paulo, né? Que chamava Saulo, né? E aí ele se converteu depois na estrada de Damasco e aí passou a ser um dos grandes pregadores. Então o paulinismo seria isso, a expansão, porque se não fosse o apóstolo Paulo com as suas várias viagens ali, né? Ia a Roma e tal, o cristianismo, né, podemos dizer assim, o movimento nazareno teria ficado restrito à Palestina, né? Então seria um dos movimentos ali da Palestina, naquele círculo ali judeu, então é um judeu cristão, né? E esse judeu cristão será perseguido pelos judeus, os judeus rabínicos, e depois pelos romanos, que os romanos vão destruir Jerusalém em 70 e outras revoltas, né? Provocando a diáspora dos cristãos, né? Então você tem então as fases dos cristãos assim bem judeus, né? As práticas judaicas, e depois o cristianismo nas práticas mais pagãs. Só que já tinha, por exemplo, algumas ideias, né? Já tinha pagão no sentido não goi, né? Nações. No sentido aqui de doutrinas, as doutrinas, né, serão fechadas ali nos concílios, porque existiam vários cristianismos, né, inclusive os movimentos gnósticos, né, você tinha os movimentos, por exemplo, mitraísmo, né, que é meio gnóstico também, e você tinha, além dos nazarenos, né, as várias linhas da figura de Jesus, né, então tem vários movimentos da linha de Jesus, a figura de Jesus, que Jesus é um homem divino, Jesus é o Messias, Jesus é o próprio Deus, Jesus é a parte da Trindade, né? Todas essas conceituações, existiam várias correntes, né? E aí uma corrente foi indo contra a outra até formar um concílio, lá com Constantino, que aí vocês têm que decidir o que vocês querem para ser o cristianismo. Você tem várias correntes, né? Que são chamadas heréticas, né? Porque essas figuras, geralmente as diferenças entre as heresias são a cristologia, né? Depois que fechou a ideia do Deus Pai, fechou a ideia do Deus Filho, aí passaram então a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo da pessoa, aí tem toda a questão do Espírito Santo, né, para formar a Trindade, né? Então, mas são conceitos que não tem no judaísmo, por exemplo. Então são conceitos bem cristãos. Então é a dica, assim, então falei que os primeiros séculos, né? Então tem muita coisa. Então, por que o cristianismo deu certo em relação ao mitraísmo, em relação ao que chama maniqueísmo, né? Maniqueísmo, então, às vezes eu confundo mitraísmo, tanto o mitraísmo quanto o maniqueísmo vieram do Irã, ali, da Pérsia, naquela região ali. Só que o maniqueísmo já tem uma questão mais gnóstica, né? E tem também os seguidores de João Batista, né? Tinha os seguidores, acho que tem até hoje, né? O masdeísmo, que são os seguidores de João Batista que não reconhecem Jesus como Messias, né? Muito bem, mas para falar da Bíblia, do cristianismo, tem que falar da Bíblia. Então tem um livro excelente aqui do Eduardo Airnes, que é um teólogo ligado ao catolicismo, né? Se eu não me engano, ele é do Peru, né? De Lima. Então é uma linhagem mais católica. Ele vai explicar então a formação do cânone da Bíblia, né? Então eu vou gastar mais uns vídeos falando desse aqui. A história do cristianismo eu vou gastar mais uns 3 vídeos, né? Porque a história é ampla, então a gente só falou o início, né? Aqui a Bíblia, sem mitos, vai explicar a formação da Bíblia, que na Bíblia, na verdade, são um conjunto de livros. Lembrar que a Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia do Lutero, né, a Bíblia protestante, a Bíblia reformada, né? O certo é falar a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, né? Esse negócio de Antigo e Velho Testamento é complicado, né? Porque como assim Antigo Testamento? A Bíblia foi abolido, né? É porque tem a Nova Aliança, né? Então a Nova Aliança, que é o Novo Testamento, é a figura de Jesus, né? A questão da graça divina. Então é essa questão. Alguns livros estão na Bíblia católica, não tem. E as Bíblias ortodoxas têm mais livros, as Bíblias da Etiópia têm mais livros, né? Então, o que a gente conhece como Bíblia é um cânone firmado nesses concílios, né? Que a gente já viu lá no século IV, etc., né? Que vai definir a questão da Trindade, a questão da Bíblia, né? A questão o que é o cânone, o que é apócrifo, né? Apócrifo são esses livros deuterocanônicos, ou seja, não são aceitos, né? Tira isso aí. Macabeus, por exemplo, Macabeus você tem na Bíblia católica, né?
Judite, tem uns livros que só tem na Bíblia Católica, Eclesiástico, Sabedoria, só tem na Bíblia Católica, né? Então, as diferenças, sim. Eu acho importante ler tudo, até os apócrifos, que eu posso ler de apócrifo, eu leio também, né? Porque a Bíblia foi selecionada, alguém selecionou lá, você vai ler esse aqui, não vai ler esse, né? Então eu acho importante, se você puder ler tudo, pega a Bíblia Etíope e lê tudo, né? Porque a Bíblia é uma seleção. Agora, a Bíblia também tem a história, a gente não sabe se foi realmente Mateus que escreveu Mateus, se foi Marcos que escreveu Marcos, né? Se foi João que escreveu João, né? E João escreveu João, as cartas de João e Apocalipse, bem, né, no final do século, né? Agora, a gente sabe que Lucas possivelmente escreveu Lucas, né? E o Atos dos Apóstolos. Então isso é bem mais firmado, né? Que o Lucas possivelmente era lá realmente o autor do Evangelho de Lucas, que está ali junto com Marcos e Mateus como sinóticos, né? Então os primeiros evangelhos sinóticos, muito próximos. Enquanto que João e o Apocalipse, etc., já tem mais aquela questão da divinização de Jesus. Então, se você realmente pegar pela Bíblia, você pegar Hebreus, né, que fala que Jesus é um sacerdote, não pela ordem lá de Arão, dos levitas, mas pela ordem de Melquisedeque, que é uma ordem que existiria de monoteístas ao longo da história, né? Então, inclusive lá, Abraão não é monoteísta, que já tinha lá o Melquisedeque, já tinha que é possivelmente o Sem, filho de Noé era monoteísta, etc. Você vai até Adão, monoteísmo, né? Então, essa linhagem de monoteístas, sacerdotes monoteístas ao longo da história. Então, Jesus seria o sacerdote divino pela ordem de Melquisedeque, é o Hebreus. Então, toda a ideia ali de João seguinte é de divinização de Jesus. Então, aí ficou aquela binaridade, né? Ficou Deus Pai, né? O Javé, o Jeová, né? E o tetragrama, né? O Hashem, e a figura de Jesus, né? Que aí seria um outro Deus? Não, na verdade só existe um Deus, né? Então a gente sabe a base do monoteísmo, que existe apenas um e único Deus que se manifestou, né? E aí tem aquela ideia dos modalistas que Jesus é a manifestação de Deus. Então Jesus é Deus encarnado, né? E existe a Trindade, que existe um Deus, mas tem três pessoas, né? Agora, a questão de Deus e Espírito Santo, por exemplo, Espírito Santo é divino? Sim, se você vê, né? Pela Bíblia, né? A Bíblia hebraica, só que geralmente a ideia de Espírito Santo é uma força ativa. Mas, se você lê por um outro ângulo, o Espírito Santo é Deus agindo. Então, quando Deus age na história humana, quando Deus interage com o ser humano, então, quando Deus age em nós, né? Seria então essa ação do Espírito Santo, né? Então, aí vamos conciliar essas três pessoas e vamos formar então essa ideia de trindade, né? Mas essa ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo já está na Bíblia, né? Então não foi a criação dos concílios, igual algumas pessoas, né? Então não estou defendendo a trindade aqui também, né? Estou explicando que também esse argumento, a trindade é a invenção lá dos outros. Não, a trindade já existe se você fizer uma leitura da Bíblia em que Jesus é Deus. Então tem que colocar Jesus na trindade, né? Mas se você também ler algumas passagens na Bíblia, Jesus não é Deus, né? Então depende da linha, né? Da discussão, da perspectiva que você fizer aí da figura de Jesus, né? Se você divinizar Jesus, então tem que ter uma figura de três ali, porque não existe mais de um Deus. Então, Jesus é apenas um homem eleito, é um Messias, né? O Adam Kadimon, né? Você vê algumas linhas do Adam Kadimon, mas ele seria divinizado e seria divino agora, então ele seria adotado, né? A divindade de Jesus existiria a partir da ressurreição e da ascensão. Então, assim como Estevão viu Jesus no céu, assim como Paulo recebeu a visão de Jesus, então Jesus é visto em Apocalipse, no trono, né? Então Jesus está no céu como divino, mas ele foi adotado, né? Então, né? Não é aquela ideia lá de João, de a palavra, né? Que realmente existe, né? Deus, a palavra, a sabedoria que criou o mundo, né? Então Deus falou, haja luz e existiu a luz, etc, né? Então realmente pela palavra tudo se fez, né? É através da palavra que se fez. Mas aí a diferença no João aqui, né, que não é um sinótico, é de falar que a palavra encarnou, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa diferença vai colocar aqui, mostrando que existe realmente essa historicidade da Bíblia, né? Existe lá os evangelhos, né, com uma certa figura de Jesus, e depois uma certa divinização. É claro que o catolicismo, né, vai adotar a linha trindade clássica, né, que inclusive é de doutrina católica. E aí nós vamos ler aqui justamente quais são os livros que compõem a Bíblia, como é que é a Bíblia hebraica, como é que é a Bíblia cristã, quais são as diferenças, né? Lembrando que essa é a principal diferença da Bíblia cristã para a hebraica, né? A Bíblia hebraica não vai adotar essa ideia de trindade, Deus trino, né? Não tem isso não, né? Isso aí é só Hashem, é só o tetragrama, né? Então essa é a principal diferença. Mas toda a base da Bíblia cristã é a Bíblia hebraica, né? Muito bem. Outra dica aqui é Bíblia para crianças e adolescentes, né? É um livro fartamente ilustrado, muito interessante, né?
ilustrações e tal, para quem gosta. É bem digerido, assim, né? A Bíblia é bem resumida, os fatos principais, né? Ler a Bíblia assim, não como um tema, mas ler a Bíblia como uma história, né? Uma história contada. Então é muito bom para usar para crianças e adolescentes. Depois eu vou falar mais, né, quando eu falar da Bíblia. Então aqui, né? Nascimento e tal. Então assim, é bem básico mesmo, né? Porque você pode ler a Bíblia assim como uma história, né? Pegar a Bíblia lá do Gênesis, Apocalipse, ler, né? Ou você pode pegar a Bíblia por temas, né? A Trindade, a redenção, né? A questão da salvação, né, pela graça. Então você pode pegar temas, né, o pecado, etc. Então você pode pegar esses temas e ler a Bíblia. Ou, né, os anjos, pega todos os passagens e fala de anjo, né? Ou então você lê a Bíblia pelas histórias, a história de Abraão, a história de Jacó, a história do José do Egito, né, a história de Moisés, a história de Sansão, né? Então fica a dica, né? E nós vamos depois falar mais sobre a Bíblia sem mitos, ok? É isso aí, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.